Olá pessoal, tudo bem? Sou o Jones, professor de Química. Vamos continuar o nosso curso. Diferentemente do que eu disse na aula anterior, que as nossas aulas seriam publicadas na terça e na quinta, eu vou publicar as aulas, na verdade, na quarta e na sexta, porque fica mais fácil para mim, né, por causa da minha rotina, publicar as aulas na quarta e na sexta. Então, espero fazer isso para todos os cursos, que eu vou começar aqui. Hoje a gente vai falar sobre química. A gente vai começar a matéria de química com introdução à química. Vou explicar para vocês o que é química, de modo geral, em linhas gerais, e também contar um pouco da história da química, como a química surgiu. Vai ser uma aula de meia hora, mais ou menos. Espero que vocês gostem. Então, o que é a química? A química estuda a natureza, as propriedades, a composição e as transformações da matéria. Matéria aqui não é no sentido de matéria da escola, não é tipo português, matemática, história, né? Matéria aqui é no sentido de tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, ou seja, o celular que vocês estão usando é matéria, o corpo de vocês é matéria, um pedaço de madeira, matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa volume é considerado matéria. A gente vai falar mais sobre matéria na próxima aula. Então, se a química estuda a matéria, se ela estuda tudo aquilo que tem massa, né, e ocupa lugar no espaço, então a química ela está presente em tudo na nossa vida. A química está presente na nossa alimentação, na hora que a gente toma um banho, na hora que a gente pratica um exercício físico. Ela está presente quando você está vendo uma aula na televisão, ou está vendo alguma coisa na televisão. Então a química ela está presente em todas as áreas da vida, justamente porque ela estuda as coisas que existem. Então a gente estuda a natureza, as propriedades, a composição e as transformações da matéria. A gente vai chegar no final do curso, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com essa frase. O campo de interesse e aplicação da química é tão amplo que envolve quase todas as outras ciências. Então, a química ela é aplicada em geografia, em física, em biologia, em medicina, na engenharia, na culinária, etc. A gente pode dizer que a química ela é uma ciência central. Ela é uma ciência que é utilizada por outras ciências, né? Como a matemática, por exemplo. A matemática ela não é definida como uma ciência, apesar de ela ser um conhecimento, e ela é utilizada como ferramenta para todas as áreas do conhecimento. A química é parecida, mas ela é uma ciência que é utilizada em outras áreas do conhecimento, certo? E por que a gente tem que estudar química? De um ponto de vista prático, a química ela ajuda a gente a adquirir um útil discernimento dos problemas da sociedade com aspectos científicos e técnicos. Ou seja, o conhecimento de química ele nos ajuda a tomar decisões em aspectos científicos e técnicos, nos ajuda a enxergar o mundo como ele é e eh, nos ajuda também a perceber os problemas da sociedade e buscar soluções para eles. A química ela tem essa capacidade de resolver problemas que a sociedade enfrenta, especialmente os problemas científicos e técnicos. Então, a química ela ajuda a gente a resolver diversos problemas, incluindo problemas ambientais, como a chuva ácida e o efeito estufa. A química ela ajuda na cura de doenças, ela ajuda no combate à fome e diversas outras áreas, diversos outros problemas que existem na nossa sociedade. Não só ela ajuda, mas ela pode ajudar, como ela já ajuda, né? Por exemplo, questão da chuva ácida. A chuva ácida
ela é devido a uma concentração elevada de enxofre nos combustíveis movidos a diesel. Então, a química, ela ajuda, né, com processos, né, que vocês vão aprender mais para frente, em processos que reduzem a quantidade de enxofre no diesel, e aí, reduzindo essa quantidade de enxofre no diesel, a chuva ácida ela se torna menos ácida, porque tem menos enxofre na atmosfera. Vocês vão estudar isso melhor mais para frente. Ou então, graças ao conhecimento de química, a gente foi capaz de produzir o biodiesel. O biodiesel, ele é um combustível que não tem enxofre, né? Então, ele já ajuda a combater chuva ácida. A química, ela ajuda a combater doenças através da produção de novos medicamentos. Ela também pode ajudar no combate à fome, né? Existe por mais que o problema da fome não seja só um problema técnico, né? Por exemplo, a produção de alimentos que a gente tem no mundo hoje, ela é suficiente para alimentar as pessoas. Não era assim antigamente. Antigamente você tinha uma produção de alimentos que não era o suficiente. Hoje em dia, a questão da fome é muito mais uma questão política, social, do que uma questão técnica, uma questão científica. A química ela ajudou a combater pragas, né, através do desenvolvimento de agrotóxicos ou agroquímicos. E esse combate a pragas facilitou, melhorou a produção de alimentos. É claro que o conhecimento da química também pode ajudar a tornar esses defensivos agrícolas menos prejudiciais à saúde humana, porque eles são muito prejudiciais, né? É veneno. O veneno não escolhe onde é que vai matar, né? Exceto algumas coisas, como abacate. Mas assim, o veneno ele não escolhe, né? Qual espécie ele vai matar, qual espécie que ele vai danificar, né? Então ele acaba danificando também o ser humano, certo, gente? Como estudar química? Como é que você vai fazer para estudar química? Eu vou dar algumas dicas aqui. As técnicas de estudo são individuais e fornecer um ponto de referência de como estudar a química ou qualquer outra disciplina é muito arriscado. No entanto, algumas dicas podem ajudar vocês a desenvolverem seus próprios métodos. O, o, o estudo, né, ele é algo individual, então as técnicas de estudo são individuais também, né? Tem gente que estuda fazendo anotações, tem gente que estuda só ouvindo, tem gente que grava a aula para depois ouvir de novo, tem gente que, enfim, só consegue entender com a ajuda de outra pessoa explicando em cima, né? Então, assim, cada pessoa ela tem uma forma diferente de estudar, né? Mas algumas dicas, né, gerais podem ajudar vocês a desenvolverem seus próprios métodos. Então, gente, a primeira dica é ler e reler a matéria lenta e cuidadosamente até entender bem o que está escrito. A minha geração, a geração de vocês, né, a gente não sabe ler. Como assim a gente não sabe ler? Eu acabei de ler o que você escreveu, professor. Então, vou dar um exemplo aqui. Você publica o seguinte anúncio no Facebook: vendo brigadeiro, sabor chocolate e coco, chocolate preto e chocolate branco, a partir das 3 horas na estação Duque de Caxias. O valor é R$ 2. Logo depois que você publica esse anúncio, quais são as perguntas que as pessoas fazem? Tem brigadeiro sabor maracujá? Quanto que é o brigadeiro? Você pode vir até a estação Olaria, ou então você pode atender a partir das 7. Você pode me esperar até as 7 horas. São coisas assim, são perguntas que já estão no texto, sabe? E as pessoas não percebem essas coisas que são, enfim, estão lá, né? Estão visíveis. E isso, num texto fácil desse, já é complicado. Imagina num texto explicativo de química, né? Então, assim, essas informações elas podem muito bem estar perdidas ali no meio. Você não pode, às vezes, não enxerga aquilo que você está lendo. Então, se você ler e reler a matéria até entender o que está escrito, né? Vai ajudar vocês a aprender química.
Dica número 2: resolva o máximo de exercícios que puder. Então, assim, a química, você não aprende química só lendo, somente lendo a matéria. Você precisa fazer exercícios. Isso também se aplica à física, à matemática e outras áreas do conhecimento. Não adianta você só ler, né? Você vai ler, vai aprender, mas amanhã você vai esquecer de novo, né? Passou um tempinho, você vai esquecer. Então, quando você resolve os exercícios, você pratica aquele conhecimento e essa prática vai fazer com que você aprenda química. Eu vou colocar aqui na descrição o link para o Drive, onde vocês vão encontrar listas de exercícios, livros didáticos em PDF e outros materiais de apoio que vão ajudar vocês nesse aprendizado. Então vão lá, pegam os exercícios, façam os exercícios e é isso aí. Dica número 3: estude criticamente e monitore o seu próprio processo de aprendizado, de aprendizagem. Eu sempre falo isso para os meus alunos: o maior prejudicado em não aprender não é o professor, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é alguém que tá por fora. O único prejudicado em você não estudar, não se dedicar aos estudos é você mesmo, né? O estudo ele abre muitas portas, né? Isso é inevitável. Mas que não seja a única fonte de crescimento pessoal, né? Ele abre muitas portas para o crescimento pessoal e além disso ele também ajuda você a perceber, né, a realidade de uma forma melhor, de uma forma mais correta. Então, estudar criticamente, monitorar seu próprio processo de aprendizado é uma coisa que vai ajudar vocês não só aqui na química, mas também vai ajudar vocês na vida, sabe? Estudar criticamente. Se tem algo que você não entendeu, você não vai desistir, né? Tem alguns alunos que eles veem lá uma matéria, aí eles fica muito difícil, eles vão e desistem, largam para lá e vão fazer outra coisa. Isso é bem complicado, gente. Não é porque você eu vi uma vez uma tirinha, né? Que era basicamente assim: as pessoas desistem porque elas não admitem o próprio fracasso. Né? Você acha que a pessoa que fez. é, Vamos supor, vou pegar qualquer coisa. Uma pessoa que corta cabelo, por exemplo, cabeleireiro. Você acha que o cabeleireiro ele cortava o cabelo perfeitamente na primeira vez que ele cortou? É claro que não. Ele fez curso, ele aprendeu, ele se dedicou, ele praticou, praticou e agora ele corta cabelo, né? Ou então, uma pessoa que pinta um quadro, né? Um quadro bonitão, sei lá, o Leonardo da Vinci. Tu acha que o Leonardo da Vinci ele acordou assim, ó, vou pintar a Mona Lisa? Não foi assim, gente. Foi todo um processo de aprendizado, de treino, de prática, até ele conseguir chegar lá. É a mesma coisa vocês. Se tem alguma coisa que vocês não entenderam, vocês vão continuar se esforçando, se dedicando, que vocês vão entender. E se por acaso você não entendeu sozinho, você pede ajuda. Pede ajuda para o seu professor, pede ajuda para o seu colega, pede ajuda para mim. Você faz, né? Dá um jeito. Então, não desistam porque não estão aprendendo. Isso faz parte do processo de aprendizado. Não aprender é o que vai fazer vocês aprender, né? Com tempo, com prática, com estudo. Tá bom? Número 4: utilize a tecnologia a seu favor. A gente vive hoje a era da informação, né? A gente tem muita informação, e não só tem muita informação, como tem muita informação errada também, né? A gente viu na aula passada alguns casos de informações incorretas, né, que são veiculadas pelas redes sociais e etc. E essas informações incorretas, elas são muito prejudiciais para a nossa sociedade. Então, assim, e não só é ruim para a nossa sociedade, como é ruim para quem está estudando também. Né? Muitas vezes você vai estudar uma matéria e aquela matéria está errada. Né? Porque, enfim, por diversos motivos. Né? Tem um erro lá e você, como não sabe, você vai acreditando naquilo. Então, você tem que buscar as fontes, as melhores fontes possíveis para o seu aprendizado, né? Por exemplo, você vai pegar um texto lá, um texto que não tem autor, por exemplo, ou um texto que você não sabe se aquela pessoa tem a formação técnica para aquilo,
Ou então até mesmo um vídeo, né? Tem gente que vai, estuda por vídeo, né? Então isso é complicado, gente. Então, assim, utilize a tecnologia a seu favor, né? Procure fontes confiáveis de aprendizado. Outra coisa também que pode acontecer é você, na hora de procurar um assunto, você encontrar ele num nível mais aprofundado ou menos aprofundado do que você está estudando, do que o curso que você está fazendo. Então, por exemplo, vocês estão fazendo técnico, né? Então, o conteúdo de química a nível técnico é diferente do conteúdo de química no nível superior. Mas às vezes vocês vão procurar um assunto, sei lá, você vai procurar teoria dos orbitais atômicos. Aí vai chegar lá nessa teoria, lá vocês vão encontrar muitas informações na internet que são de ensino superior e acaba que vocês não vão entender, porque, enfim, exige um conhecimento prévio que vocês não têm, e aí vocês acabam sendo prejudicados. Então, a melhor fonte de informações que tem são os livros didáticos. Porque os livros, eles estão no nível adequado, no caso de vocês que estão fazendo técnico, eles estão no nível adequado, e eles são revisados por diversos professores pelo país inteiro. Então, o número de erros que tem ali é mínimo. É um número de erros muito pequeno. Além disso, a cada 3 anos, os livros são renovados, né? Existe o Programa Nacional do Livro Didático, que renova os livros a cada 3 anos. Então, a melhor informação que vocês têm são os livros, tá? Dica número 5: não se intimide perante termos e conceitos que à primeira vista parecem estranhos. No slide anterior eu falei um deles, né? Teoria do orbital atômico, é uma palavra bem complicadinha. Mas esses termos, né, eles são estranhos, mas estranho às vezes quer dizer que não é familiar. Não é porque um termo é estranho que você não vai aprender ele algum dia, né? Então, esses termos aqui que eu coloquei, dualidade onda-partícula, molaridade, banda, hibridização, orbital, dipolo, tem outros termos estranhos. Esses termos, por mais complicados que pareçam agora, eles vão ser muito fáceis para vocês no final do curso. E aí vocês vão estar falando de orbital, molaridade, dipolo com uma facilidade, com a mesma facilidade com que você fala sobre, sei lá, futebol ou da sua vida, né? Então, esses termos eles vão parecer mais fáceis para vocês. Então, gente, é isso. A parte das dicas é essa. Então, vocês vão estudar, né, e continuar estudando e, e descobrir a sua forma de estudar, né? Qualquer coisa vocês podem contar comigo também, né? Pode escrever aqui nos comentários, pode me mandar um e-mail, né? No começo da aula sempre aparece meu e-mail, pode me mandar um e-mail. Tá bom, pessoal? Então é isso. Breve histórico da química. É a segunda parte da nossa aula. Eu vou falar aqui um pouco, né, sobre como é que a química se desenvolveu. Em primeiro lugar, na pré-história, o fogo foi a primeira reação química que os seres humanos desenvolveram, né, que eles começaram a praticar sozinhos. O fogo é o resultado da reação entre a matéria orgânica e o oxigênio, produzindo gás carbônico incandescido e vapor d'água também aquecido, né? O, o fogo ele é um gás carbônico e água, incandescido, que está tão quente que produz calor, né? Que produz luz, no caso. Essa foi a primeira reação química que nós aprendemos a realizar. Com o fogo, a gente pôde se desenvolver em outros aspectos que a gente conseguiu manipular os metais. E essa manipulação dos metais foi uma revolução, uma segunda revolução para o desenvolvimento humano, porque graças à manipulação dos metais a gente pôde fazer ferramentas melhores, o que facilitou o processo de agricultura, a gente produziu armas melhores, o que facilitou a nossa defesa. Então, a manipulação dos metais foi algo que foi revolucionário para o desenvolvimento do ser humano. Então, isso aqui também né, são processos químicos, né,
onde os seres humanos eles aprenderam a fazer misturas entre metais diferentes, e isso deu aos metais novas propriedades, maior resistência, maior durabilidade, etc. Na Idade Antiga também surgiram, né, novos processos, né, alguns já surgiram nessa época, né, que foi a extração, é um processo químico de extração, onde a gente extraía corantes e medicamentos. Os egípcios eles utilizavam, né, o corante índigo e a lisarina e outros corantes também do reino mineral para tingir suas roupas, né, para fazer maquiagem. Então eles extraíam corantes da natureza, né, e isso são processos químicos que são feitos. O desenvolvimento de processos químicos que começou nessa época. Então esse aqui é o índigo. O índigo é o tom azul das calças jeans, é retirada dessa flor. Tem a lisarina, que é tirada dessa raiz. Outro processo que surgiu também na Idade Antiga foi a produção de bebidas alcoólicas. Aqui a gente tem um grupo de egípcios fabricando vinho, né? Eles estavam pegando as uvas, amassando com os pés e coletando para fermentar. A fermentação, ela é um processo que é químico e biológico, que é biológico e químico, que é a produção de gás carbônico por micro-organismos. Gás carbônico, açúcar, né? No caso, álcool também. São coisas que os fermentos fazem, né? Na região ali do Crescente Fértil, né? Mesopotâmia ali, a Fenícia, o Egito, né? Esse nome tem nome de crescente porque ele parece uma meia-lua, né? Parece uma lua cheia, né? Então parece uma lua crescente. Então por isso que chama Crescente Fértil. Então nessa região se produzia cerveja, se desenvolveu, né, bebidas alcoólicas, etc. Então na antiguidade teve isso, então os fenícios, né, o pessoal daqui da Babilônia, da Mesopotâmia, né, eles foram já produziam bebidas alcoólicas nessa época. Outras coisas que surgiram, né, que a partir de processos químicos, é o queijo, a manteiga, o pão, essas coisas surgiram nessa época. O pão utiliza fermentação também. E esses processos, né, de produção dessas coisas surgiu já na Idade Antiga. Na Idade Média, a química ela começou a se desenvolver com mais celeridade. Foi nessa época que surgiram as figuras do alquimista e do boticário, que manipulavam a matéria para obter corantes, medicamentos, cosméticos, etc. Os alquimistas, que são essa figura que está aqui, né, esse lado de cá, foram eles que desenvolveram a maior parte dos processos químicos que são utilizados atualmente. Se você olhar aqui onde o alquimista está trabalhando, você encontra aparelhos que fazem a extração, você encontra aparelhos que fazem destilação, a calcinação foram os alquimistas que desenvolveram, a recristalização, diversos processos químicos, diversas vidrarias e métodos foram os alquimistas quem desenvolveram. Então, os alquimistas eles foram muito importantes para o desenvolvimento da química. Eles buscavam a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Pelo menos os alquimistas europeus, que dizem, né, algumas pessoas dizem que essa busca, né, era uma analogia para a jornada espiritual que os alquimistas faziam. Então tinha muito misticismo na alquimia. Inclusive a palavra química, ela vem da alquimia. A gente pode dizer que a alquimia, ela é a origem, a antecessora da química. Porém, como ela tinha muito misticismo, ela não era classificada como uma ciência. Lembra, gente, do Harry Potter, Nicolau Flamel, a Pedra Filosofal, né? O Nicolau Flamel era um alquimista famoso, ele realmente existiu. Não estou dizendo que ele era bruxo, mas o Nicolau Flamel ele realmente existiu, foi uma pessoa que real e foi um alquimista famoso.
O Boticário, que é essa figura que está aqui do lado, né, tem aquela loja Boticário. Essa loja é uma homenagem a essa figura do Boticário, que era uma pessoa que fazia medicamentos e cosméticos. Então ele também utilizava processos químicos para a produção de medicamentos, né? Não só de plantas, né? Mas também de coisas do reino mineral. Aqui embaixo a gente tem vários vidrinhos, né? Uma loja de um boticário. Depois vocês podem pesquisar como era a loja dos boticários, né? No Google é bem legal. É muito bonitinho, os potinhos coloridinho, bonitinho. É muito legal. Então vocês podem pesquisar. Então foi na Idade Média que os processos químicos que a gente utiliza até hoje foram desenvolvidos. Esse daqui, né, o Geber, Jabir ibn Hayyan, ele foi um alquimista árabe que ele conseguiu, né, obter o ácido cítrico, que é essa substância que está aqui, a partir de limões e laranjas, né, a partir de frutas, utilizando processos de extração. Isso aqui é um aparelho que faz a extração. Então, a partir de extrações, o Geber ele foi capaz de produzir, conseguir sintetizar o ácido cítrico, né, e outras substâncias também. Algumas pessoas falam que o Geber foi o pai da química, porque o Geber ele trouxe pela primeira vez um método científico aplicado à alquimia. Enquanto os alquimistas europeus, né, eles eram mais místicos, espiritualizados, mais religiosos, o Geber ele não tinha essa característica, ele era mais cientista, ele queria melhorar a vida das pessoas. Então, o Geber ele foi uma figura muito importante para o surgimento da química e ele viveu na Idade Média. Na Idade Média também começou a se produzir sabões, açúcar refinado e outras cores começaram a ser possíveis de serem fabricadas nessa época. Então, a partir do desenvolvimento da alquimia, se pôde obter novos produtos, né, que vão ajudar a vida das pessoas. Na Idade Moderna, foi o período histórico em que a ciência moderna se fundamentou, surgiu, foi o tempo histórico em que surgiu a ciência moderna. E a química ela surgiu também nessa mesma época. O Robert Boyle, ele escreveu um livro chamado Químico Cético, e esse livro ele trouxe o método científico para a alquimia. Então, o Boyle ele foi a pessoa que trouxe o método científico que surgiu nessa época para a alquimia. Então, outras pessoas falam que o Boyle que foi o pai da química. Então, ali tem dúvidas e paradoxos, né? Então, o Boyle já trouxe essas contribuições, né, para o surgimento da química. Ele não foi o único, gente. Outros cientistas também participaram desse processo, mas ele com certeza foi o mais importante. Aqui a gente tem a dupla, né, o casal, Antoine Lavoisier e Marianne Pous, eu não sei falar Pous. Eles dois, desenvolveram diversos experimentos de química e conseguiram obter, por exemplo, o gás oxigênio. A gente vê nos livros somente dando crédito para o Lavoisier, sendo que ele não foi o único que participou dos experimentos. A Marianne também participou. Quando eles se casaram, ela tinha 14 anos, ele já tinha 20 e poucos anos, ela era rica, ela era filha do dono da Ferma Generale, que era uma empresa que coletava os impostos para o rei. Isso aqui era na França antes da Revolução Francesa. Então teve lá a Revolução Francesa, os revolucionários foram matar os ricos, né? E eles já tinham um ódio aí do pessoal da Ferma Generale e o Lavoisier ele foi guilhotinado, né, na Revolução Francesa. Então eles dois eles conseguiram fazer diversos experimentos que mostraram, dentre outras coisas, que o mundo é formado por átomos. Eles conseguiram isolar alguns elementos químicos. Esse daqui é o experimento
da lei da conservação da matéria, o experimento que eles fizeram para a lei da conservação da matéria, que a gente vai estudar melhor mais para frente. E isso aqui, esse experimento aqui, ele foi revolucionário na história da química, como a gente vai ver mais para frente. Atualmente, a química ela é aplicada em várias áreas da vida, né? Então ali tem uma refinaria de petróleo, a partir da refinaria de petróleo, a partir do petróleo, a gente já consegue obter muitos produtos, muitas coisas, né? Tem petróleo aí no aparelho que você está usando para assistir essa aula, tem petróleo na alimentação, os chicletes vêm realmente do petróleo, gente, nas tintas. Então, o petróleo ele é matéria-prima para diversas substâncias, né? E ele é uma coisa que acontece na nossa vida. A gente pode obter hoje qualquer cor que você quiser, qualquer corante, qualquer cor. Pensa numa cor, você pode ter. A química ela nos permitiu desenvolver essa habilidade de fazer cores. Outra coisa também que a química faz atualmente são os medicamentos. Então a química é uma ciência bem estabelecida, é uma ciência jovem e tem tudo aí para continuar existindo por longo tempo, certo, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Foi uma aula mais curta. Eu vou tentar fazer aulas mais curtas, né? Que a aula passada foram duas partes, foi quase 2 horas de aula. Peço que vocês vão vendo pausadamente, né? Se for o caso. Então é isso, pessoal. A gente se vê. Até a próxima. Até mais.